Glória a Deus. Irmãos, eu queria pedir aos irmãos que os irmãos prestassem muita atenção nessa palavra de hoje. Nós, nos últimos 2 domingos que nós pregamos, nós trouxemos uma palavra de despertamento para a igreja e nós estamos num processo de estudos sobre os nossos pequenos grupos. E eu sei que vai ser uma bênção para toda a igreja, mas eu tenho visto que muitos dos irmãos não entenderam ainda o que é a honra de pertencer à família de Deus. Então, nessa noite, eu quero trazer uma palavra para que nós possamos entender quem somos, o que fazemos e onde estamos. Esse texto diz: Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aquele que está preso em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Esse é um ambiente familiar. A igreja não é somente uma instituição, a igreja não é somente um prédio, um ambiente espiritual onde falamos da pessoa de Jesus, onde cultuamos o nome de Jesus. A igreja é uma casa. A igreja é a casa de uma família que vai para o céu. Vou repetir. A igreja é a casa de uma família que vai morar no céu. Ah, ligado. Liga aí, irmão. Então, vamos lá. Aí você desliga, fica ligado, né? Deus faz com que o solitário viva em família. Eu passei por essa experiência de uma forma muito séria lá nos Estados Unidos. As pessoas estavam longe das suas famílias, as pessoas estavam longe dos seus filhos, e eles iam para a igreja, e a família que eles tinham era a igreja. Natal, a igreja passava todo mundo junto. Ano Novo, todo mundo junto. Qualquer coisa, a gente fazia uma festa, todo mundo junto. Para quê? Para viver o texto de família. A igreja é uma família. Meus irmãos, nós não podemos ficar olhando e vindo aqui nos domingos somente. Foi Deus quem nos convocou, foi Deus quem pagou um preço, foi Deus que fez com que tudo isso pudesse acontecer. Quando a igreja está junto, ela adora. Quando a igreja está junto, ela recebe a palavra. Quando a igreja está junto, ela contribui. Quando a igreja está junto, ela recebe a cobertura espiritual. Quando a igreja está junto, ela é instruída na palavra do Senhor. Nós somos chamados para ir a algum lugar que muitas vezes eu sou chamado para ir a um lugar. Você é chamado para ir a algum lugar, mas eu já ouvi muito essa frase: eu não vou porque eu não tenho dinheiro. E aí, um amigo mais chegado diz: não, fique tranquilo que eu pago a sua. Meu querido, é exatamente isso o que Jesus fez por nós. Nós não tínhamos condições de habitar em família. Nós não tínhamos condições de sermos perdoados de nossos pecados. Nós não tínhamos condições de sermos incluídos no ambiente da graça, no ambiente do poder, no ambiente da glória de Deus. Mas esse amigo mais chegado, Jesus Cristo, ele diz: eu vou pagar o preço
para que você possa estar na minha presença, para que você possa estar juntos. O seu amigo pagou o preço, Jesus pagou por nós o preço, para que a igreja viva em comunhão, para que a igreja viva em família, para que a igreja peleje as pelejas do Senhor, para que a igreja peleje as pelejas uns dos outros. Mas ainda assim, existem tantas pessoas que decidem ficar fora desse ambiente, vivendo uma vida solitária, tomando suas decisões próprias, sem importar o que vai acontecer mais adiante, sem importar do que vai acontecer no futuro, sem importar a questão do nome escrito no livro da vida. Nós precisamos decidir, escolher ser participante da família de Deus, estarmos dentro do ambiente da família de Deus, vivermos envolvidos na família de Deus. Nós precisamos desejar pertencer à família de Deus, onde nós vamos de todas as maneiras viver uma história nova. Jesus teve uma igreja com 12 membros. E entre os 12 discípulos, havia 2 discípulos muito diferentes: João e Judas. João era o que reclinava a cabeça no peito de Jesus. João era aquele discípulo que escolhia ouvir as batidas do coração de Jesus, entender o que ele queria dizer. Judas, ele preferiu sair da mesa para trair Jesus. Judas preferiu deixar a mesa do alimento, ao invés de cumprir o seu destino e viver o fruto das palavras de Jesus. Judas viveu junto com todos eles todo o tempo, mas ele escolheu trair Jesus. Meus irmãos, tem um pensador que ele diz assim: as pessoas desejam intimidade, porém sem firmar alianças. As pessoas hoje querem intimidade, mas não querem aliança. Se você olhar para esses 2 homens, Judas e João, são 2 relacionamentos diferentes, mas a pessoa, eles estão os 2, eles estão no mesmo ambiente. Tanto João quanto Judas estavam ouvindo as mesmas palavras. Tanto João quanto Judas estavam ouvindo os mesmos ensinos de Jesus, estavam vendo os mesmos milagres de Jesus, sentado na mesma mesa de Jesus, mas o coração de um era totalmente diferente do outro. Aí está um dos maiores problemas de viver em família, o problema da falta de unidade. Todos. Um dia uma irmã falou comigo aqui: pastor, por que os filhos da gente são tão diferentes um do outro? Eu falei: não sei não. Mas que são. Você tem 2 filhos. Cada um reage de uma maneira. É assim que acontece. Nesse caso, tanto Judas como João, eles ouviam, eles se alimentavam, eles viram os milagres, caminhavam com Jesus, mas os 2 tomaram atitudes diferentes. Meus irmãos, e aí fica fácil entender a ação do diabo. Tudo que Deus quer prosperar, o diabo quer destruir. Deus quer prosperar a família, Deus quer abençoar e prosperar a igreja. Por isso,
que no meio da igreja nós precisamos ter muito cuidado para que não haja espírito de Judas. Querido, é na igreja que nós vamos aprender a viver. É na igreja que nós vamos aprender a viver em unidade. É na igreja que nós vamos aprender a viver em santidade. É na igreja que nós vamos entender o significado da palavra aceitação. Meus irmãos, a unidade, ela não será produto da mesmice. O que adianta você não ter um braço e comprar um braço mecânico e deixar em cima da mesa e não ligar aos nervos? Não adianta nada. Você precisa colocar o braço no lugar para que ele tenha as funções para o qual você comprou. Nós precisamos conectar um com o outro, nós precisamos conversar um com o outro, nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos pelejar a guerra um do outro, nós precisamos dar cobertura espiritual um ao outro. Igreja é unidade, igreja é viver juntos, igreja é caminhar juntos com pessoas completamente diferentes, mas unidos por uma mensagem, unidos por um propósito, unidos por um lugar que nós vamos morar, unidos por uma salvação, unidos por um Salvador que veio buscar aqueles que estavam perdidos. É na igreja que nós buscamos a santidade. Meus irmãos, nós precisamos ter a percepção de que a falta de santidade prejudica o todo. Nesses dias que nós estávamos orando pelos ministérios. E aí nós citávamos cada ministério. E nós estávamos cobrindo os ministérios, cobrindo o ministério de louvor, o ministério de música, diácono, dança. A cada ministério da igreja nós estávamos orando, porque nós queremos que cada ministério, cada participante entenda que nós não podemos ter uns em santidade e outros vivendo como quer. Vocês lembram da história de Acã? Ele roubou e colocou o seu roubo escondido debaixo da sua barraca. Todo o grupo sofreu. Quando o corpo, algum membro está doente, o corpo inteiro sofre. Meu querido, é por isso que eu estou insistindo já há vários meses. Não aceite a seta do inimigo de dizer que está desanimado. Levante a cabeça. Se eu pudesse te animar todo dia, mas eu não posso. Cada um de nós precisamos decidir, levantar e dizer: eu vou viver o melhor de Deus nesse dia. Eu quero viver uma vida de santidade. Eu quero viver uma vida na presença do Senhor. Eu vou me alimentar da palavra, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A vida de pecado entristece a Deus, a vida de pecado nos deixa longe de Deus, mas a vida em santidade nos aproxima do Senhor. Nos aproxima do Senhor. A vida de santidade nos faz viver os dons. A vida de santidade nos faz experimentar as dádivas de Deus. A igreja, ela é unidade. Ela é uma igreja que precisa viver em santidade. E a igreja precisa viver uma vida de aceitação. Querido, quando nós estamos dentro de uma igreja, é um ambiente que nós precisamos aceitar as pessoas que chegam. Não existe uma lista de pré-requisitos. Para você fazer parte, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, a Bíblia diz que aqueles que creram e foram batizados, eles serão salvos.
Então, quem é que pode pertencer? É aqueles que tiveram os seus pecados lavados no sangue do Cordeiro. São aqueles que começaram um projeto de Deus de dentro para fora, purificando, lavando-se. E esse é o desejo de Deus, fazer com que esta igreja, que vive em unidade, que vive em santidade e que vive em aceitação, possa caminhar para glorificar o seu nome. Então, o que é a igreja? O que eu ganho participando de uma igreja? Meus irmãos, a honra de pertencer a uma família, a família de Deus, a honra, a primeira coisa, ela confere a você um nome. No livro de Lucas 1:31, diz assim: você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Todos nós, no nascimento, recebemos um nome. Não é diferente no reino de Deus. Todos nós vamos receber um nome. E o nome que nos é dado como caminhando com Deus é cristãos. Aqueles que creem em Cristo são Cristos na terra, são aqueles que representam em Cristo, receber o perdão dos seus pecados, é a expressão que nos identifica com Cristo, nos faz participantes do reino. Quem é que eu sou? Eu sou um cristão. Espiritualmente falando, você precisa definir qual é a família que você pertence, qual a família que você faz parte. Ipatinga tem um monte de famílias de Deus. Eu faço parte da família Igreja Batista Getsemane. Meu nome é Arthur Batista Getsemane. Então, todos nós temos uma identidade. Nós temos um nome, nós pertencemos a uma família. E agora, Deus nos dá uma identidade. Meu irmão, Lucas 1:35, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. O nome do bebê, o nome dado era Jesus. Mas ele também era chamado o Santo, o Filho de Deus. A forma como nós seremos chamados define a nossa identidade. Alguns aqui já foram chamados de tantas coisas. E muitos dos irmãos, na sua vida, no colégio, nas brincadeiras, foram chamados de burro, de incapaz, de imprestáveis. E por isso carrega com você um peso dessas palavras. E o diabo quer que você ache que você é exatamente isso que foi falado. Eu quero te dizer uma coisa: isso não é verdade. Você é filho de Deus, gerado no céu, nova criatura, mais do que vencedor. Você é herdeiro de Deus, você é filho do Deus Santo e Poderoso. No céu o seu nome é santo. Você é filho de Deus, e se é filho de Deus, você tem uma herança. Você tem uma herança diante do Senhor, e você não pode viver baseado com o que os homens da terra falam a teu respeito. Você precisa viver uma vida baseada no que Deus fala a teu respeito, que tem todas as coisas. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O diabo, para nos entristecer, muitas vezes, ele coloca em nós apelidos. E Deus coloca em nós identidade. Eu aprendi uma coisa
que os apelidos duram pouco tempo, eles passam. Quem ri não vai para o céu. Quando eu era criança, a minha apelido era Caroço. Eu falei, quem ri não vai para o céu. E eles me chamavam assim, tudo quanto é canto. O tempo passou, a vida passou, a minha maturidade validou o meu nome, e ninguém nem se lembra, nem os amigos de quando eu era criança. Por quê? Porque Deus me deu uma nova vida. Às vezes nós ficamos presos na vida passada. Talvez as pessoas nunca irão mudar a forma como elas lhe chamam, mas a sua maturidade, ela vai aceitar o que o céu diz a teu respeito. Isto é que vai mudar a realidade da tua vida. E o que o céu diz a teu respeito é que você vive na família do Senhor. E nessa família, ela vive como cidadão do céu. Aqueles que vão morar na Canaã celeste, aqueles que viverão na cidade que o Senhor foi preparar. Ele diz, eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, você possa estar também. A honra de pertencer à igreja é a aceitação. Meus irmãos, o versículo, capítulo 3, versículo 22 de Lucas diz, então veio do céu uma voz e diz, tu és o meu filho amado, em ti agrado. Meus irmãos, no ambiente da igreja, nós somos aceitos, mas a maturidade vai nos levar a novos níveis. A maturidade vai nos levar a conhecer a Deus, não somente na hora da bonança, mas na hora da tribulação. E é isso que faz com que nós sejamos maduros. É isso que faz com que nós cresçamos. É isso que faz com que nós confiemos no Senhor, porque Deus não está conosco apenas na hora que tudo está bom. Deus, no meio da tribulação, Ele também está conosco. Meu irmão, queremos que cada irmão entenda que os problemas que nós trazemos, Deus transforma. Você só conseguirá avançar para o futuro se você abandonar a sua vida do passado. Você não pode trazer para a sua nova vida os costumes e os hábitos da vida velha. Nós precisamos abandonar, não é que a igreja proíbe, mas as pessoas que têm Jesus, as pessoas que pertencem à casa de Jesus, as pessoas que fazem parte do reino de Deus, eles têm uma vida diferente, eles vivem para adorar. Nós cantamos aqui há pouco, é para adorar que eu nasci. Nós vivemos com um novo propósito. A aceitação não significa que nós não vamos alinhar com as pessoas os propósitos. Nós vamos conversar em amor. Nós vamos amar, confrontar, dizer para ele um versículo que todo mundo precisa ouvir, entender e praticar. Todas as coisas me são lícitas, mas como filho de Deus, nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas como pertencente à família de Deus, eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Meus irmãos, nós temos na igreja tantos
tantas maneiras de confronto. As lideranças de departamento conversam, o gabinete pastoral, quando nós chamamos para conversar, é uma maneira de amarmos, é uma maneira de dizermos: nós queremos que você cresça, porque a igreja do Senhor, ela caminha debaixo da bênção do Senhor, a igreja do Senhor, ela caminha debaixo da glória do Senhor. Mas quem é que pertence à igreja do Senhor? Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Nós não podemos esquecer quem nós somos. Nós somos do céu, cidadãos do céu. E tem muitas pessoas vivendo nesta hora com tristezas. Tem tantas pessoas vivendo, reclamando uma derrota. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A igreja, ela é isso. Quando nós estamos aqui orando, cada irmão traz o seu pedido e a igreja ora. E quando a igreja ora, o milagre acontece. Quando a igreja ora, as coisas sobrenaturais acontecem. Quando a igreja ora, a bênção do Senhor se faz presente no meio dela. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Eu queria que você pudesse receber esse versículo para você. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a restaurar da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus nos chamou como igreja para isto. Nós somos a igreja e Deus nos chamou com um propósito: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu olho daqui de cima e eu vejo cada um dos irmãos um missionário, eu vejo cada um dos irmãos um pregador, eu vejo cada um dos irmãos um discipulador, eu vejo cada um dos irmãos uma vida que Deus vai te capacitar, Deus vai te usar para você ganhar almas, porque a nossa vida na terra, ela só tem sentido se nós formos ganhadores de almas. Meu irmão, a missão nossa na terra, olha o que a palavra diz: Deus te fez ungido para levar liberdade àqueles que estão presos, para pregar boas novas. Deus te chamou para você levar uma nova visão às pessoas. Que visão é essa de liberdade? Que visão é essa? Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que visão é esta? Que a vida só existe se o Senhor estiver dentro de nós. Eu sou a videira, vocês os ramos. Meu irmão, é disso que nós estamos falando. Você é precioso para Deus. Você é precioso para Deus. Diga para o seu irmão: você é precioso para Deus. Você é precioso para Deus. Agora você vai dizer para você mesmo: eu sou cidadão do céu. Eu sou cidadão do céu. Eu sou precioso para Deus. Nós já vimos o que é, já vimos o que pode ter, mas qual é a responsabilidade de quem pertence à igreja? Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Meus irmãos, todas as vezes que eu leio esse versículo,
eu entendo que a minha responsabilidade é pregar. A minha responsabilidade é o mundo ver Cristo em nós. O mundo ver muito mais do que palavras, o mundo ver vida, Cristo em nós. Eu lembro que na minha infância, minha mãe me dizia que eu tinha responsabilidades dentro da minha casa. Eu tinha tarefas dentro da minha casa, domésticas. E eu e minhas irmãs, nós tínhamos responsabilidade para vivermos dentro daquela casa. Deixa eu te falar, nesta casa, nesta família, a família de Deus, Deus me chamou e Deus te chamou para nós sermos ganhadores de almas. Eu vou repetir, porque parece que ninguém entendeu. Se eu falasse com você que você tinha sido chamado para ser qualquer coisa do mundo, se envolvesse dinheiro, você estava aí pulando. Mas Deus te chamou para você levar a maior mensagem que existe, a mensagem que transforma vidas, a mensagem que restaura famílias, a mensagem que liberta pessoas. Deus te chamou para você ser um ganhador de almas. Essa é a nossa responsabilidade dentro da família de Deus, da nossa igreja. Você pode fazer da forma que você quiser. Você pode ser um missionário lá na sua casa. Você pode ser um missionário do seu salão. Você pode ser um missionário no seu trabalho. Todas as pessoas que chegam perto de você levam um versículo, um folheto. Se você quiser, nós temos folhetos aqui e cedemos para você. O que nós queremos que você entenda é qual é o seu chamado. O meu chamado e o seu chamado é ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, se o nosso chamado é para ser pregador, vamos pregar. Mas para isso, não precisa ter um palanque, um culto em qualquer lugar. A tempo e a fora de tempo. Nós fomos chamados, queridos, para ganharmos almas. Irmão, se você não está vendo o que está acontecendo, nós estamos vivendo um tempo tão escasso. Eu não sei quantos de vocês viram essa semana o lançamento do senhor Elon Musk. Eu não sei se vocês viram um robô fazendo drinks. Humanoides. E ele disse, você vai comprar um robô desse, vai ensinar a lavar prato, vai ensinar a fazer comida, e daí em diante você pode sentar, ele vai fazer tudo. O olho das irmãs brilharam. Irmãos, olha para aí. Nós estamos vivendo um tempo que daqui a pouco nós vamos olhar um para o outro e dizer, a gente está vivo para quê? Porque tudo está sendo máquina. Nas empresas, as máquinas fazem. Nas construtoras, as máquinas fazem. Nós estamos aqui para fazer o quê? Para glorificar o Rei dos Reis. Meu irmão, está na hora, Deus está trazendo uma grande responsabilidade. Pregue a palavra. Olha quantas pessoas estão do teu lado que ainda não conhecem a Deus. Olha quantas pessoas que trabalham com você que ainda não conhecem a Deus. Você pertence à igreja. A igreja tem uma mensagem transformadora. A igreja tem uma mensagem que muda o mundo. A igreja tem uma mensagem que transforma o universo. Que mensagem é? Jesus Cristo, ele liberta o homem do pecado. Jesus Cristo, ele lava o homem de todo o pecado e liberta esse homem. Ele escreve o nome desse homem no livro da vida. E ele, de pecador, ele passa a ser cidadão do céu. Meu querido, Jesus veio nos ensinar um padrão de relacionamento na família. Como uma família, nós devemos resistir, escuta bem, toda divisão entre os seus membros.
Não será possível uma família viver um dizendo eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Tiago. O apóstolo Paulo nos ensinou algo muito precioso. Coloca para nós Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha o que Paulo nos ensina. Eu acho que você deve fazer um cartazinho com isso e botar na sua casa. Filipenses 2, tá 1. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Aí, obrigado. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, o 2. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento e uma mesma coisa. Em outras palavras, vivam uma vida de unidade. Vivam uma vida abençoada, vivam uma vida de família, viva uma vida que o nome do Senhor será glorificado em você. Quando eu era criança, uma vez eu vi um colega meu fazendo umas coisas, e eu cheguei no meu pai e disse: pai, o pai daquele menino, deixa ele fazer isso e você não me deixa. E ele disse: você não é aquele menino e eu não sou o pai dele. O que ele estava dizendo? A nossa casa tem regras. A dele é a dele. A nossa casa tem princípios. Eu tive que aprender desde pequeno que cada família tem uma visão a respeito de determinados assuntos. Meu irmão, se você está aqui, você precisa crer no que a Igreja Batista Getsemane prega. A Igreja Batista Getsemane prega que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. A Igreja Batista Getsemane prega que só há um Deus, e esse Deus chama-se Jesus Cristo, que para ir para o céu não tem outro que pode te levar. Só Jesus Cristo leva o homem para o céu. Ao que nós cremos como igreja, que é possível vivermos juntos, mesmo pensando diferentes. Mesmo pensando diferentes, podemos viver juntos. Meus irmãos, precisamos viver em família. Pessoas são diferentes, escutem, mas a visão precisa ser a mesma. Cada um tem uma formação, cada um tem uma criação, mas a visão é a mesma. Qual é a visão, pastor? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meu irmão, nós estamos no mês 10. Nós estamos no mês 10. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Deus está batendo na tua porta dizendo: esta é a tua missão, prega a minha palavra, faça diferença no teu trabalho. Deus te deu dons, Deus te deu talento, Deus te deu tantas coisas. As pessoas olham para você e dizem: como é que pode? Pode porque você tem a glória de Deus, pode porque você tem a graça de Deus, pode porque a mão do Senhor está sobre a tua vida. A nossa missão é a mais importante, a nossa missão, ela precisa ser cumprida neste momento. Querido, ninguém sabe, às vezes eu falo isso aqui, eu vejo que alguns irmãos ficam me olhando, dizendo assim: pastor, isso não vai acontecer com a gente agora. Mas nós não sabemos o que vai acontecer com ninguém. Mandaram para mim um vídeo, que eu ouvi esse vídeo mais de 10 vezes, chorando.
E eu estava dizendo para Deus: Senhor, ir para a tua casa celebrar é bom. Ir para a tua casa cultuar é maravilhoso. Mas nós precisamos cumprir o nosso chamado. Onde estão os teus parentes que não conhecem a Jesus? Aonde estão as pessoas que trabalham contigo que não conhecem a Jesus? Você acha que você trabalha nessa empresa por coincidência? Deus te colocou ali. Se eu for lá pregar, todo mundo me olha estranho, mas você faz parte do ambiente. Deus te colocou lá dizendo: abre a tua boca e eu vou te encher. Dá uma olhada nesse vídeo, por favor. Coloca para nós. Levanta o volume. O labor desta vida. Apaga as luzes. Quando a morte ao teu lado chegar, são pessoas trabalhando. Que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Irmãos, o que mostrou não é uma brincadeira. Essas pessoas estavam trabalhando. Nenhuma delas saiu de casa achando que ia ser o ponto final da vida. E eles não puderam voltar. Quantas pessoas que estão do nosso lado, lá no trabalho, que vão viajar e não conseguem voltar? E nós, como igreja, o que estamos fazendo? Nós estamos saindo de casa para vir celebrar. Mas e as almas que o Senhor nos mandou ganhar? Prega a palavra. Prega a palavra. Nós não fomos chamados para sermos espectadores. A igreja foi colocada no mundo como sal e luz, obrigado. Como sal e luz. Ela foi colocada para mudar a história da humanidade. Nós precisamos, perdoe o que eu vou falar, deixar de lado as nossas vaidades. Deixar de lado as nossas diferenças. E começar a olhar um para o outro com mais empatia, com mais amor. Deixar de lado aquilo que a gente não sabe fazer, que o outro sabe. Se alegrar com a vitória do outro. Proclamar o nome do Senhor juntos. A igreja não é um lugar de disputa. A igreja não é um lugar de quem é mais santo. Eu li no início o texto do Salmo de número 68, versículo 6. E eu queria que você pudesse ver esse salmo. Agora, quando nós estamos finalizando, os meninos podem subir. Olha o que diz esse salmo. Deus fez que o solitário viva em família. Aonde que o solitário vai viver em família? Na igreja. Um abraço cura. Um abraço faz toda a diferença. Deus te levantou para você curar vidas. Às vezes pessoas entram por esta porta, elas querem uma atenção e um abraço. E elas vêm à igreja, ao lugar de acolhimento, ao lugar de aceitação, ao lugar onde ela será amada. E Deus nos colocou neste lugar. Olha o que continua dizendo. Ao solitário, ele vai viver em família.
liberta aqueles que estão presos em grilhões. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós fomos chamados para pregar, nós fomos chamados para testemunhar. Aonde estão as almas que o Senhor colocou nas tuas mãos? O Emerson Fittipaldi, aquele grande corredor, esportista, o Emerson, ele estava morando em São Paulo e tinha uma senhora que morava na casa dele. E ele, um dia chegou na cozinha e falou com ela: por que você canta o tempo todo? Você ganha tão pouco e é tão feliz. Essa mulher sentou, parou e começou a pregar o evangelho para esse moço. De tarde ela disse: vamos comigo no círculo de oração. E ele falou: o que vai ter lá? Nós vamos orar por você. Ele estava vivendo uma depressão profunda e uma dor de cabeça que não passava. E ele chegou no ciclo de oração. Aquelas irmãs começaram a orar por ele. E Deus mudou a história de Emerson. Hoje ele vai nos jantares da Donep contar que aquela senhora que trabalhava na cozinha dele deu para ele o que todos os prêmios de corrida não conseguiram: alegria sem ser motivada por dinheiro. Ninguém poderia chegar àquele moço, mas Deus tem suas maneiras e colocou uma senhora cheia da glória de Deus na cozinha dele. Aonde você está, foi Deus quem te colocou. Você é a igreja. A igreja, ela não está na terra para ser melhor do que outra. Ela está na terra para fazer diferença. A igreja foi colocada na terra para transformar a vida daqueles que andam deprimidos, daqueles que andam tristes, daqueles que não têm esperança, daquelas pessoas que estão vivendo sem motivação nenhuma. Querido, a Bíblia diz: o solitário, ele vai ter uma casa, caso ele queira. Mas os rebeldes viverão em terra seca, viverão uma vida infrutífera. Meus irmãos, nós só podemos frutificar se nós tivermos raízes plantadas. Aonde você está plantando sua raiz? Só é possível firmar raízes vivendo em família. Os irmãos viram, desde o dia que a gente soube que a Meire foi levada para o hospital, a igreja toda entrou em batalha espiritual. É a nossa irmã, é a família. Temos orado por tantos irmãos e a gente luta, a gente vai e busca, porque é o nosso corpo. Irmão, você faz parte de uma família. Você está entre irmãos que te amam. Você está entre irmãos que quer ver a glória de Deus sobre tua vida. Você está diante do Senhor e Deus te trouxe aqui hoje para dizer o que você está fazendo. Essa música que foi cantada ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar? Hoje você tem a escolha,
vida ou morte. O que você vai aceitar? O que você vai viver? A igreja está na terra para transformar vidas. E só tem uma mensagem que transforma vidas. É que Jesus Cristo salva, cura e liberta. Só tem uma mensagem que transforma as pessoas, que Jesus Cristo salva, cura, liberta e perdoa pecados. Só tem uma mensagem que transforma as pessoas, é que há um Cristo interessado em te abençoar, que preparou uma família para cada um de nós vivermos.